Olá, seja bem-vindo mais uma vez aqui à nossa série de aulas sobre organização, sistemas e métodos. Sou o professor Luciano Pimenta Valadares e vou estar com você aí nessa jornada. E hoje a gente falando especificamente da OSM, Organização, Sistemas e Métodos. Bom, quando a gente fala de organização, sistemas e métodos, os conceitos fundamentais que trazem é o seguinte, que a palavra organização ela tem origem grega, né? Organon, cujo significado é ferramenta, instrumento, perdão, ou seja, a origem da palavra remete a algo com o que se trabalha e que tem por objetivo alavancar e potencializar esforços. E aí, a conceituação de organização na visão de grandes pensadores vão trazer o seguinte. Primeiro, Etzioni, 1980, traz que organização é uma unidade social ou agrupamento humano com várias funções estruturadas para atingir objetivos específicos. Já Maximiano, em 1992, vem trazer que organização é uma combinação de esforços individuais que tem por finalidade realizar propósitos coletivos cuja realização seria impossível sem ela. Então a gente vê aí, né, que os dois trazendo sempre para um agrupamento de pessoas, uma organização enquanto pessoas. Depois a gente tem Sorow, em 1998, que vai trazer que a organização é uma coletividade especializada na produção de determinado bem ou serviço. Temos ainda aí mais um conceito, segundo Keynes, 1994, que vem trazer que organização é um sistema socialmente estabelecido pelo conjunto de valores expressos pelos indivíduos que fazem parte dele, onde esses indivíduos aprendem e transmitem ensinamentos. Então a gente vê aí que sempre que a gente vai falar de organização, a gente está pensando em sociedade, em organização, em um órgão, né, entre pessoas que vão estar aí buscando sempre um mesmo objetivo. Bom, os elementos constituintes de uma organização com base em Caravantes, Kloecker e Pano, 2005, é o seguinte. Primeiro, tem o elemento de propósito. Então, toda organização, quando é criada, visa atender a um propósito, um objetivo específico a que se propõe atender. Depois, ele tem as pessoas, são a parte mais importante de uma organização que depende do desempenho delas. As pessoas são responsáveis pelo planejamento, pela organização e pela execução das funções para as quais foram contratadas. E aí, se a gente pensar em organização enquanto empresa, é composta por pessoas e feita para pessoas. Olha que legal. Aí a gente tem também outro elemento que são as estruturas, né? A organização precisa estar instalada em alguma estrutura, pois assim conseguirá organizar com mais facilidade os diversos recursos, esforços, fluxos e processos das atividades que precisam ser desempenhadas conforme o objetivo da organização. Tal estrutura pode funcionar das mais diversas formas, sempre em função das características da organização. E essas estruturas, um pouco mais à frente, algumas aulas à frente, nós vamos falar sobre elas também. Tecnologia refere-se ao conhecimento e aos métodos que serão utilizados pelas organizações para alcançar seus objetivos. A tecnologia ainda representa o conhecimento da organização, ou seja, a maneira como ela realiza suas tarefas. E cuidado, porque toda vez que a gente fala em tecnologia, as pessoas tendem a achar o seguinte: tecnologia é informática. Mas pensa o seguinte, lá na era do fogo, tecnologia era fazer fogo. Na época da Revolução Industrial, quem tinha máquina a vapor era a tecnologia. Então a tecnologia ela está presente em tudo que a gente vê e dependendo do momento para que se trabalha, ela pode mudar consideravelmente, ok? Bom, outro conceito fundamental aí são os sistemas, né? Então, para suprir toda a complexibilidade da organização, há um elemento essencial que é chamado de sistema, o S aí do nosso OSM. A palavra sistema tem origem do grego systemes, que significa combinar, ajustar, formar um conjunto.
ela pode ser utilizada com vários sentidos, mas o entendimento do assunto que está sendo abordado nesse capítulo será conceituado como um conjunto de partes integradas que possui por finalidade comum alcançar determinado objetivo, conforme sintetiza Chiavenato. Então, é legal a gente pensar que sistemas, eles são sobrepostos. Então, tem sistemas que estão dentro de sistemas e dentro de sistemas. Por exemplo, uma sala de aula dentro de uma escola, a sala de aula tem um sistema, o prédio onde ela está inserido também é um sistema, e esse sistema sala está lá dentro, e a instituição como um todo também é um sistema, onde dentro daquele sistema tem um sistema dentro do prédio, um sistema dentro de sala de aula. Bom, a partir desse conceito, cabe dizer que existem 4 premissas que caracterizam a definição de sistema, conforme apontam Andreoli e Rossini, e são eles. Um sistema deverá englobar um conjunto de 2 ou mais elementos ou subsistemas. Esses elementos deverão se relacionar, gerando influência um ao outro e mantendo assim uma relação de interdependência. Tal interação entre os elementos deverá ter como objetivo alcançar um propósito comum e o conjunto dos elementos deverá estar inserido em um meio ou um local no qual desenvolva determinada função. E aí, para a gente exemplificar esse sistema, tem aí a próxima figura, né? Então, esse aqui é um sistema básico, tá? Onde a gente tem aí, então, uma entrada, a entrada do sistema, tudo que entra no sistema, né? Tudo que entra para ser transformado. E aí, puxando um pouco lá da administração da produção, a gente tem o seguinte, a gente transforma materiais, a gente transforma pessoas e a gente transforma informação. Então, essas são as entradas de qualquer sistema aí, para serem processados, e lá do outro lado vão sair produtos, vão sair pessoas transformadas e novas informações. E tem a retroalimentação, que vai estar sempre dizendo aqui para o processo se precisa de mais ou menos, ou como está saindo. Então, esse aí é o sistema básico, que serve basicamente para tudo na nossa vida. Outra questão é o método. Muito bem, a palavra método tem sua origem no grego, métodos, cujo significado é caminho para chegar a um fim. Ou seja, é o meio pelo qual as coisas são feitas, segundo Chiavenato 2015. O criador do conceito moderno de método foi René Descartes, 1596 a 1650, que escreveu o famoso livro Discurso do Método. O método cartesiano, como ficaram conhecidos seus ensinamentos, é resumido em 4 princípios básicos que a gente descreve a seguir. Primeiro, dúvida sistemática ou evidência. É basicamente não aceitar como verdade algo enquanto não se souber com evidências e de forma clara e distinta aquilo que é realmente verdade. Segundo, análise ou decomposição. É a divisão e decomposição do problema em quantas partes forem possíveis ou necessárias, visando a busca da melhor solução. Terceiro, a gente tem síntese ou composição. É conduzir de maneira ordenada o raciocínio, iniciando sempre com objetivos mais fáceis, ou seja, que são simples de se conhecer, migrando gradualmente para os pensamentos mais complexos. E por último, mas não menos importante, temos enumeração ou verificação. Consiste em fazer recontagens, verificações e revisões de maneira geral, a fim de que fique claro que nenhuma das partes envolvidas foi deixada de lado. Então, esse aí é o método segundo Descartes, né? Bom, mas qual a importância, então, do uso de sistemas e métodos na organização? Né? A pergunta que não quer calar. Então, a finalidade dos sistemas e métodos para a organização é estruturar, organizar, arranjar, integrar e coordenar as atividades que serão realizadas pelas empresas. Então, o objetivo final do sistema da organização e dos métodos é organizar e reorganizar a atividade organizacional. Ou seja, sempre pega o que está organizando, aí a gente pega um conceito lá da qualidade, roda um PDCA, e sempre você vai estar organizando e reorganizando com o intuito de ser mais eficiente. Metodizar e racionalizar atividades organizacionais, ou seja, sempre que for encontrado uma maneira nova de fazer, melhor
você está metodizando, ou seja, mudando o método de fazer e fabricar algo. Melhorar continuamente o trabalho organizado. Criar condições para utilizar adequadamente e otimizar o uso dos recursos da organização. Ainda, prover a integração de atividades que fazem parte do trabalho da organização. Ainda busca como objetivo aumentar a eficiência e eficácia organizacional, proporcionando como consequência o aumento da qualidade e da produtividade do trabalho. É legal falar de qualidade aí, porque quando a gente fala de OSM, geralmente já está ligado ao setor de qualidade da empresa, que é o responsável por melhorias contínuas dentro da empresa, de forma que a empresa seja mais eficiente e mais eficaz sempre. Então, sempre está buscando novas tecnologias para melhorar isso. Agregar valor ao negócio da empresa e às pessoas que nela estão envolvidas. E ainda, identificar os indicadores de desempenho da organização e das unidades que fazem parte da mesma, podendo assim alavancar os resultados de todos os setores. E aí a gente tem outra figura aí que exemplifica bem isso aí, né? Então a gente tem aqui as atividades da empresa, então temos a produção ou operações, temos finanças, recursos humanos e marketing, e temos outros mais, tá? E quando entra, aqui está SOM, né? Porque vem do inglês lá, buscando maior eficiência e eficácia e melhorando resultados. Melhorou o resultado? Volta aqui, olha como é que foi e, de novo, pega o OSM para tentar ser mais eficiente ainda, mais eficaz e melhorar o resultado ainda mais. É assim que funciona a organização e métodos dentro da empresa. Bom, a gente tem a classificação dos sistemas conforme elabora Chiavenato em 2010. E aí Chiavenato classifica o sistema como sistemas fechados ou mecânicos, são os sistemas cujas entradas e saídas para o ambiente externo são conhecidas, ou seja, são sistemas nos quais o tipo de entrada vai sempre produzir um determinado tipo de saída. São altamente previsíveis e quase sempre contam com a total certeza de seus acontecimentos. E aí Chiavenato traz como exemplo para a gente aí motores, máquinas e equipamentos, né? Aquele sistema mecânico, ele sempre produz exatamente aquilo que ele faz sempre. A gente sempre coloca o mesmo input, ele vai produzir sempre o mesmo output do sistema. Tem sistemas abertos ou orgânicos. São sistemas que possuem entradas e saídas para o meio ambiente externo, nem sempre conhecidas, ou seja, possuem um grande relacionamento com o meio externo e, em função disso, necessitam estar sempre em adaptação. Por exemplo, economia no país, né? A empresa ela opera com a economia do país e quando a economia muda, né, a empresa tem que se adaptar, né? Então mudou aí o meio onde ela está trabalhando. Temos aí também a organização, sistemas e métodos sobre uma visão sistêmica da coisa toda. Então, os conceitos de organização, sistemas e métodos estão conectados, permitindo que um conjunto de agentes estejam adequadamente arranjados, que é a organização, interagindo em relações de interdependência, que são os sistemas, cada parte tem um papel a ser cumprido, executando sua tarefa de acordo com o que dela se espera, que é o método, em busca de um objetivo comum, e isso é a visão sistêmica, né, que a gente está vendo aqui. A organização é uma empresa que distribui as tarefas entre seus membros, equacionando a utilização de recursos para produzir determinados bens ou serviços. O sistema, a empresa é considerada um sistema com um departamento ou setores onde pessoas e recursos estão alocados. Um departamento depende de outro para chegar ao objetivo da organização. Visão sistêmica é uma forma de visualizar a empresa como um todo e as ações que podem afetar esse todo. E o método, maneira pela qual se realiza a atividade seguindo normas pré-estabelecidas. E esse é o método que eu uso aqui para poder falar com vocês e alcançar o maior número de pessoas possíveis para que a gente possa disseminar conhecimento. Espero que você esteja gostando aí da nossa série sobre organização de sistemas e métodos, né? Espero que você continue vendo aí os próximos capítulos aqui dessas aulas para que você possa, então, absorver o máximo de conhecimento. Lembrando que comentários sempre são bem-vindos e os likes também. Fica aqui o abraço do professor Luciano e o meu sincero até logo. Tchau, tchau!